Vamos lá, pessoal, com a segunda parte da aula de nivelamento de filosofia, tá? Então, na primeira parte nós falamos da filosofia antiga até a filosofia moderna e eu prometi voltar hoje com a filosofia contemporânea e é o que eu vou fazer agora, tá? Filosofia contemporânea. Prestem bem atenção, quando eu dou aula de história eu costumo dizer que o nosso período contemporâneo ele é conturbado porque ele tem muita coisa. Não é que ele é tão extenso, mas ele tem muita coisa, né? 2 guerras, revoluções, 2 ou 3 guerras, né? Muito bem. Aqui na filosofia, a gente vai ter o início da filosofia contemporânea com o período de pós-modernidade. Essa sensação do que a modernidade causou. Então, se a modernidade ela foi muito racional, muito preocupada com a ciência, lembra que eu falei lá na última aula de Kant, que Kant meio que mata a filosofia? A preocupação passa a ser mais objetiva, mais com o que a gente está vivendo, tá aí. Esse vai ser o período da pós-modernidade, em que vão acontecer algumas coisinhas, como por exemplo a Revolução Francesa, que vai vir com ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. A Revolução Industrial, seus avanços tecnológicos, novas classes sociais surgindo, o pessoal saindo do campo para ir para a cidade empolvorosa, ainda não tendo estrutura para lidar com aquilo tudo, os operários, o comércio, o consumo e assim por diante. O romantismo, que vai contra essas ideias de só a razão impera, né? Porque ele vai tratar do idealismo e do subjetivismo, o jeito de cada um ter de ver o mundo, como que o homem intercede, idealizando esse mundo, essa aparência, esse jeito de ser que a gente está acostumado naquele momento, tá? E as guerras e as ideologias totalitárias que vão ser super importantes para a gente entender esse contexto. Então aqui a gente tem uma frase importante para vocês pensarem essa idade, essa pós-modernidade. A razão é mesmo algo libertador e o único subterfúgio para a humanidade? Então a gente tem aí, a razão criou muita coisa, muita tecnologia, mas a humanidade está em que ponto? Tá fazendo bem? Tá fazendo mal? Tá? Criamos o avião. A nossa razão cria o avião. Mas também é o avião que nos leva para passear, o mesmo que joga bombas. Tá? Bom, quais são as características dessa filosofia? Não há verdades ou valores absolutos. Então eu preciso falar um pouquinho para vocês sobre dialética. Vamos lá. A filosofia ela é dialética. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo didático bem básico para entender, tá? Toda maçã é doce. Isso é uma tese. Coloquei aqui para vocês uma tese, toda maçã é doce. Aí vai vir alguém e vai me contrariar e vai dizer, não, eu já comi a maçã verde e ela é azeda. Amarga. Azeda, né? E aí, o que você me diz? Isso é uma antitese. Toda maçã é doce, tese, a maçã verde é azeda, antitese, ou antítese, né? E aí vem uma terceira pessoa e vai falar, gente, toda maçã é doce, menos a verde. Ela sintetizou as duas ideias, ok? Vai vir uma quarta pessoa e vai falar, eu já comi uma maçã verde que era doce. Pronto. Ela transformou aquela síntese, aquela paz, numa nova guerra. Então, toda maçã é doce menos a verde virou tese. Eu já comi uma maçã verde que era doce, virou antítese. E aí vai vir uma quinta pessoa selar a paz novamente. Gente, depende do paladar. Entenderam? Mais uma síntese, que vai se transformar em tese, em antítese e assim por diante. Tá? Então não tem uma verdade absoluta. Tudo é possível de ser contestado. A filosofia é assim. Tá? Pluralidade cultural. Isso é muito importante também, porque a gente vai descobrir novas culturas, explorar novos ambientes e vai ser influenciado por essas culturas. Desconfiança da razão como forma de poder. Falei um pouquinho antes, a razão é a única forma de poder? Só o pensamento humano é o suficiente? A gente não tem que respeitar o que nos circunda, a natureza e tudo mais? Tá? Valorização da liberdade. O homem é livre, ele tem tanta razão e ele não é autônomo com essa razão? Ele não pode escolher o que ele quer? Questionamento quanto ao progresso e à desumanização. Aquilo que eu falei para vocês do avião. Então a gente tem, o cara criou o avião pra gente passear, ficar mais próximo de outras pessoas, mas é o mesmo avião que vai ser usado em guerras, tá bom? A gente pode usar isso nos termos de hoje,
A gente tem vários mecanismos de informação. Estou aqui falando com vocês, uma ferramenta fantástica. Talvez a nossa situação fosse muito pior se não fosse assim nesse momento. Excelente. A internet é tudo. Mas também é um meio de disseminar desinformação, de manipular a mente, de desumanizar. Porque por trás da tela eu sou quem eu quero ser e eu falo o que eu quiser e ninguém sabe quem sou eu, né? Questionamento do quanto ao progresso e a desumanização e depois desenvolvimento das ciências sociais e humanas. A sociologia nasce aqui no século XIX, tá? A importância de uma ciência que estude a sociedade, uma ciência, agora é um valor absoluto, né? Buscar uma verdade que dê para toda aquela sociedade. E crise da subjetividade na relação com o mundo. O que eu posso falar disso? O ser subjetivo, as minhas ideias, o meu jeito de ver o mundo, será que ele está sendo aceito ou eu estou sendo forçada a pensar como os outros pensam? Tá bom? Então, alguns filósofos dessa corrente, dessa filosofia contemporânea, nós vamos ter várias correntes. Algumas correntes eu vou citar agora, tá? Então, a gente tem a corrente do idealismo alemão de Hegel, a dialética aí que eu expliquei para vocês. A gente tem o marxismo, que falam tanto do marxismo, e a gente vai estudar essa visão dele de uma sociedade material, uma sociedade baseada na economia, tá? Vai completamente contra o idealismo alemão. A gente tem o Nietzsche, tá? Ideal do super-homem. Eu preciso tornar-me senhor de mim mesmo para me tornar potência, né? Não posso ser totalmente pautado pelo mundo, não posso ficar pautado pelo mundo, senão eu não exerço a minha potência. O positivismo de Comte, que a gente dá uma passadinha na filosofia, porque na verdade ele é um tema mais aprofundado em sociologia, ele é o pai da sociologia, e que vai de encontro com aquilo que eu estava falando, ainda traz muito do século XVIII para nós, né? Um conhecimento científico como única forma de verdade, pautado só na razão e na ciência, naquilo que pode ser explicado e querendo moldar tudo por um conceito só, tá bom? Próximo. A gente vai ter o pragmatismo. O pragmatismo é uma filosofia muito usada ainda, tá? E ela é uma filosofia que é pautada na prática. Aquilo é para o que serve, tá bom? Então tem Charles Peirce e William James. Tem serventia, então é para aquilo, tá? Eu vou usar uma caneta para escrever, ela é para escrever. Eu vou usar uma caneta para cutucar alguma coisa, ela é para cutucar, né? Escola de Frankfurt, que o pessoal gosta de falar, de estudar. A gente estuda separadamente alguns filósofos, né? Então, Horkheimer, Bernas, Adorno, Marcuse. Mas a gente vai estudar também eles em estética, em indústria cultural, tá? Então, é uma teoria crítica àquela sociedade em que eles vivenciaram. E o Foucault, que também é muito falado na sua concepção dos micropoderes. Como é que as pessoas aderem aos poderes? Como é que a gente questiona os poderes? A gente questiona os poderes? E acho que esse é o ponto importante do Foucault, né? O que nos domina? O que faz a gente ficar como nós somos e aceitar o que nós aceitamos? E em que momento eles são questionados? Quais são esses poderes? Tá bom? Então é isso que a gente vai estudar na filosofia contemporânea. Agora eu vou dar para vocês algumas telas que vão mostrar onde que a gente pode usar a filosofia, tá? Quais são as habilidades que a filosofia cobra de você e quais são as habilidades que ela lhe proporciona. Garfield fazendo uma participação especial no vídeo. Então vamos lá. Vamos começar. Habilidades cobradas e proporcionadas no estudo da filosofia. Começando. Nas questões objetivas, para quem não sabe o que é questão objetiva, é aquela que a gente faz xizinho, tá? O que a filosofia vai proporcionar e vai cobrar. Na interpretação, ela tanto vai cobrar quanto proporcionar, tá? Nos dois. Na interpretação, ela vai proporcionar uma melhor linguagem para nós, porque nós vamos ler mais para entender filosofia. E vai cobrar que a gente tenha um vocabulário, tá? Que a gente tenha conhecimento do contexto histórico, que a gente tenha conhecimento de autores, das correntes filosóficas, dos conceitos filosóficos e que a gente tenha coerência com o contexto histórico, né? Então preste bem atenção naquele filósofo que está sendo citado em tal período e não tente trazer para cá e tentar comparar com outro período. Tenha coerência com a corrente filosófica. Então, se eu estou falando de uma corrente filosófica racionalista, eu não vou procurar uma resposta que fale de experiência, tá? Com os autores, com os conceitos filosóficos e raciocínio lógico. A filosofia ajuda, inclusive, nas exatas, porque ela te estimula o raciocínio lógico, tá bom? Agora eu vou dar um exemplo para vocês de uma questão
pra gente resolver junto e vocês aprenderem a resolver questões a partir da possibilidade do autor, ou do contexto, ou do que está sendo falado. Então a gente vai destrinchar essa questão inteirinha. Vamos ler junto primeiro e depois a gente já começa, tá bom? Essa questão é do Enem de 2015, causou um alvoroço na época porque falava de gênero. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que vão qualificar o feminino. Texto de Beauvoir, Simone de Beauvoir, o segundo sexo, tá? Pergunta-se, na década de 60 a proposição de Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar um movimento social que teve como marca O ou A. Vamos entender como é que isso aqui funciona? Então vamos para o próximo slide. Eu tirei um pedacinho do texto, comecinho do texto, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, tá bom? Então aqui. Existencialismo. Por que existencialismo? Eu já vi qual é a corrente filosófica com qual eu estou trabalhando. Então vamos lá. O existencialismo, ele pauta o seguinte: a existência precede a essência. É lógico que você não tinha que saber isso agora, mas você vai saber estudando, tá? Então eu me formo como ser humano, e aqui nesse caso como mulher, de acordo com o que a cultura me atribui, com o que a sociedade me atribui, com o que eu vou vivenciando na minha existência, tá? Primeiro contexto, a gente já sabe que faz parte do existencialismo. Então eu nunca ouvi falar de Simone de Beauvoir, mas parece que faz parte do existencialismo, tá? Mas nesse mesmo slide, é importante que se diga que eu também frisei o nome da Simone aqui, ó, tá? E aí por quê? Simone de Beauvoir, a época do nascimento, para vocês se contextualizarem, era uma filósofa e uma ativista feminista. O que quer dizer isso? Ela era uma pessoa que lutava no front diretamente por direitos das mulheres, tá bom? Vamos para o próximo slide. Eu grifei, eu já dei um spoiler aqui que eu apertei antes, mas eu grifei aqui, é o conjunto da civilização que elabora este produto intermediário. Qual é o produto intermediário? A fêmea, que fica entre o macho e o castrado, tá bom? E aí tá indicado para vocês, se a sociedade é quem designa o gênero, a ela cabe dar condição de igualdade. Se é a sociedade que vai me dar o conjunto da civilização que elabora o produto mulher, é esse conjunto que tem que dar a condição de igualdade para a mulher, tá? É isso que o texto está dizendo. Próximo. Então a gente tem 4 opções aí com a pergunta feita. Qual é o movimento social que teve como marca? Eu vou mostrando para vocês agora quais são aqueles que não tem como ser a resposta exata. Então o primeiro é a questão A, tá bom? Porque a questão ela fala de violência sexual e o texto não fala de violência sexual. A gente está em 1960, ainda não é uma pauta forte, embora exista muito, tá? Mas não é uma pauta forte. A Simone de Beauvoir ela lutava por igualdade da mulher, inclusive para não ter violência sexual, mas não é isso que ela está falando. A questão B fala de jornada... Desculpa, eu fui para D. A questão D fala do casamento homoafetivo. Em nenhum momento ela cita homossexuais. Em nenhum momento ela cita essa pauta de casamento, que também é uma pauta mais próxima a nós. E a B fala de jornada de trabalho. A jornada de trabalho dupla, tripla, quádrupla que a mulher tem, e nós temos mesmo, ela é um dos índices de desigualdade, né? Então eu vi muitos casos, por exemplo, essa semana, em que as mulheres foram liberadas do serviço para cuidar dos seus filhos. Mulheres que tivessem filhos menores de 1 ano. Mas os homens não. Então tá marcado, não estou dizendo que está certo ou que está errado, mas está marcado que somos nós as responsáveis. Não foi medido, o seu trabalho é mais importante que o seu marido, você está presente? Então a gente vai ver se a empresa dele libera e você fica porque você é mais empresa. Não, você é mulher, tem filho, vai para casa. Isso é um dos índices de desigualdade, mas não é o maior. Não é o único. Então ela lutava por qualquer desigualdade, não fala de jornada de trabalho no texto, tá bom? Então a gente eliminou 3 e agora sobraram 2. E coloquei de novo na década de 60 e movimento social, contribuiu para estruturar o movimento social. E aqui eu preciso dar uma explicação sociológica, porque não é só do campo da filosofia essa questão. Então vamos lá.
todo movimento social existe quando ele não tem uma representação governamental. Então, assim, eu sou de um grupo, homossexuais, negros, mulheres, sem terra, sem teto, vocês escolhem aí. E eu não tenho uma representação efetiva no Congresso Nacional ou na Câmara dos Vereadores ou no Legislativo Estadual. Eu não tenho representação. Eu tenho pouca representação, não consegue levar minhas pautas, não consegue votar minhas pautas. Porque se eles conseguissem, eu não preciso me mobilizar. Um movimento social é um boicote, uma greve, vamos pra rua. Eu não preciso me mobilizar se as coisas estão acontecendo. Me mobilizar para falar, parabéns, vocês estão fazendo tudo certo, não tem muito sentido, tá? Eu me mobilizo para justamente reivindicar coisas que não estão sendo atendidas. Então, o movimento social, ele pode partir de um partido político, pode partir de um núcleo governamental, pode, mas ele é para dizer que alguma coisa não está acontecendo bem. Então, aqui a gente tem duas opções, tá? A gente tem organização de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero e a outra, estabelecimento de políticas governamentais, tá? Para promover ações afirmativas. Lógico, quando a gente trata de uma minoria ou de um grupo, são ações afirmativas, mas não são políticas governamentais. Ela não fez um movimento social estabelecendo políticas governamentais. Ela fez um movimento social para organizar protestos públicos para garantir a igualdade entre as mulheres e os homens, os gêneros, tá? Então esse é o resultado da questão. Vocês perceberam o caminho que a gente faz? Tá? É um caminho que vai dissecando a questão. Essa não é, essa não é, essa não é. E é bom porque às vezes a gente tem certeza que é uma coisa e depois se arrepende de ter colocado aquela alternativa, tá? Filosofia serve para redação? Opa, pra caramba! Então vamos ver aí. A filosofia na redação, ela vai servir para melhorar a sua argumentação. Sua argumentação vai ter linearidade, você não vai começar falando de igualdade dos direitos das mulheres e acabar falando só de homossexuais, tá? Ou vice-versa. Vai ter uma clareza nas ideias, um vocabulário bom. Isso eu preciso falar. Eu passo para os meus alunos um glossário. Eu sorteio algumas palavras para eles e eles têm que me trazer frases e o significado. Isso é para melhorar o vocabulário, isso é para redação de Enem. Tá? Vocês terem conhecimento, senão vocês falam assim: eu acho que aquela floresta é muito bela, porque ela tem árvores muito belas e a paisagem é bela. Bela, bonita, formosa, esteticamente agradável. Vamos falar coisas diferentes, né? Vamos ficar repetindo a mesma palavra, isso perde muito ponto e é horrível de ler, tá bom? Depois uma desenvoltura, você saber o começo, meio, fim, desenvolver aquilo e não ficar repetindo as mesmas coisas. E citações, a filosofia é excelente para lhe dar citações para uma redação de vestibular e Enem, tá? Também coerência, eu sei contextualizar o que eu estou falando, eu não começo contando uma coisa que se passou na década de 20 e termino falando de porque o político dos anos 80 estipulou uma lei, eu estou falando da década de 20, tá? Conceitualizar corretamente, eu não vou começar um texto falando de racionalismo, mais uma vez citando exemplo, e falar que é tudo pautado pela experiência. E sustentar logicamente. Acontece muito em redação também, de vocês falarem assim, não concordo com a pena de morte, e só que o texto tá sendo favorável. No final, por tudo exposto, acredito que o texto tem a sua razão. Se você não concorda, você não pode dar razão para o texto que está sendo favorável, tá bom? Então a filosofia te ajuda nisso também, tá? Vamos ver alguns dos principais temas de redação que são explorados, ou já foram explorados, ou podem ser, porque é muito cíclico esses temas. Então a gente tem a bioética, que vai surgir na década de 70, vai avaliar os avanços científicos e tecnológicos do ponto de vista moral e ético. Por exemplo, clonagem, células-troncos, tirar o órgão de um animal e implantar num humano. O grande problema dos alimentos transgênicos é um caso da bioética. E a pergunta que a gente faz é: qual é o limite da ciência no que tange à desumanização? Tá bom? Bioética vai e volta e acaba caindo muitas vezes como tema. O próximo tema é a cyberética, que vai mais para os nossa época, anos 2000. É um tema muito bom, gostam muito de abordar, porque ele tem interdisciplinaridade, que é a coisa do momento, tá? A gente teve um ano aí, o Marco Civil da Internet, que poderia ter sido abordado, e agora a gente tem, novamente, preservação de dados. Então, tá aí um tema que pode
ser falado. Tá bem batido, mas sempre volta. Até que ponto o uso das tecnologias não atenta contra a integridade humana? Mais uma reflexão para se fazer aí. Próximo tema, hiperconsumismo. Prejuízos ambientais e sociais, a efemeridade da moda e das nossas escolhas de consumo, a publicidade, principalmente em cima de crianças, a educação e a saúde que viraram mercadorias e o ter cada vez mais substituindo o ser. Quanto das suas necessidades de consumo são reais e quantas são ilusórias? Tá aí a pergunta para a gente falar um pouquinho de hiperconsumismo, mais ou menos assim. Estou com fome, isso é uma necessidade real. Estou com fome, não vou citar marcas aqui, mas estou com fome de 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial. Isso não é essencial. Isso é fomentado pela publicidade, tá bom? Vamos continuar aqui. E o próximo tema é indústria cultural. A gente estava falando de escola de Frankfurt. Aí a indústria cultural transformando cultura em um produto rentável. Os valores culturais são substituídos por identificação, reflexão, transformação, importância muito grande dada à bilheteria, tá? E aí a pergunta é, o ser humano é um meio ou um fim? A gente falou muito sobre ética esses dias, sobre a moral kantiana, a Maquiavel. Então, o que é o ser humano? Ele é um fim para você conseguir alguma coisa? Ele é um objeto? Tá bom? E a moral kantiana, a moral deontológica, que é diferente da moral aristotélica. A moral aristotélica ela é teleológica. Telos é um fim, finalidade. A consequência do que eu vou fazer justifica aquilo que eu fiz. E para Kant não. Lembra que eu contei a história do meu amigo que eu não posso prender na minha casa, segurar ele na minha casa, escondê-lo, que se ele cometeu um ato errado. Mas em nome da nossa amizade, em nome de nada, tá errado e acabou. Tá? Então, essa moral é importante. Aí eu botei um trechinho de uma música do Fábio Braz aí, que fala, e a moral ainda serve como uma espécie de prótese. O negócio é aparecer para parecer que você é quem parece ser. Mas quem é você quando ninguém está do seu lado, com o celular desligado? Muito a ver com o nosso tempo, essa moral deontológica do Kant. Agora, gente, eu fiz uma proposta para vocês ontem. Vocês lembram? Ontem ou quando vocês viram o vídeo, né? Era uma proposta de vocês pesquisarem em sites tipo eFarsa ou de fact-checking, notícias que são divulgadas e que são notícias não verdadeiras. Agora eu vou passar algumas notícias e eu queria que vocês pensassem se são ou não e eu vou dar a resolução. Vamos ver a primeira aqui? Pra gente entender como que isso acontece. Aqui, ó. Estudo aponta que pessoas com letra feia são as mais inteligentes. Eu queria que isso fosse verdade, porque alguns alunos ficariam muito felizes. O que vocês acham? Não, é falso. A alegação de que um estudo apontou que as pessoas com letra feia são mais inteligentes não existe, é falso. O estudo utilizado como referência para tal alegação não diz absolutamente nada sobre isso. Na verdade, esse estudo acho que trazia, na época que eu fui pesquisar, ele trazia alguma coisa assim. Ele falava sobre diferenças de QI, de inteligência, tal, de inteligências, inclusive, e que algumas pessoas com um tipo especial de inteligência, mais criativa, muitas vezes escreviam de qualquer jeito, a letra saía até feia. E isso não queria dizer que elas que eram menos inteligentes, né? Porque naquilo elas eram muito boas. Aí o caboclo pega assim, então o cara que era inteligente tem letra feia. Vou pegar um pedacinho de cada coisa do texto e beleza, vou formar minha opinião daí. É assim que acontece muitas vezes com essas alegações, tá? Vamos pegar um outro caso aqui, para vocês me dizerem se é verdade ou não. O filme sobre Marighella, de Wagner Moura, usou 10 milhões da Lei Rouanet. Isso aqui é quando o filme estava sendo feito, agora já está pronto, mas ainda não chegou ao Brasil, não sei se chegará. Vamos ver qual é a verdade? Não usou. Mas vamos entender isso aqui. O filme não usou 10 milhões dos cofres públicos através da Lei Rouanet. O projeto do filme foi aprovado para a captação através de uma outra lei de incentivo. E mesmo assim conseguiu captar só 35% do valor total. Eu vou explicar rapidinho, não vou entrar muito em Lei Rouanet, a gente pode falar isso numa outra vez, de repente até num bate-papo informal. Mas a Lei Rouanet, ela vai linkar
aquelas pessoas que querem ter desconto do imposto, que não é o valor total que elas contribuem, e que querem patrocinar alguém com alguém que tem que ser patrocinado. Para mim tem muitos erros, porque era para fomentar uma cultura que não tivesse muito acesso às pessoas e acaba fomentando aquelas pessoas que estão mais em destaque. Mas isso a gente fala outro dia. E essa Lei Rouanet não foi usada no filme do Marighella, foi um outro incentivo também, que tem descontos de imposto, mas foi um outro. E não foi o total do filme, ou o total de 10 milhões, foi 35% do valor que o filme precisava. Tá bom? Então, também pegar a notícia. E aí eu falo que não é mentira, é omitir, querendo mentir, né? Então assim, eu expulso o aluno da sala. O aluno tá pulando, brincando, mexendo no celular, não para de falar, não deixa eu explicar. Você pode se retirar? O aluno vai lá na direção e fala assim pra diretora: a professora me tirou da classe. Ele não está mentindo, eu tirei. Mas ele não conta a parte que não interessa contar, né? Então é assim mais ou menos que a gente vê como funcionam as fake news, tá? Vamos aqui passar o próximo slide, que é o último desse exercício. Então isso aqui também foi na época em que a Maju Coutinho apresentou o Jornal Nacional pela primeira vez e saiu na mídia que ela foi a primeira negra a apresentar o Jornal Nacional. E aí muita gente postou no status isso e tomou porrada, como acontece sempre. Não é a primeira, teve outras, tá? Então vamos entender também essa falta de interpretação de texto, tá? Então vamos lá. A Maju Coutinho é a primeira negra a apresentar um telejornal? Não, ela não é. Muitas não, mas acho que 2 ou 3 âncoras negras já foram destaque em telejornais brasileiros. Ok, a pessoa que brigou com você tinha certa razão. Porém, no Jornal Nacional ela foi a primeira negra a apresentar. Então isso é importante até para você discutir. Porque em vez de você ficar batendo boca com aquela pessoa, sim, eu vi, né? Gente, vocês estão confundindo. Eu não estou falando de qualquer telejornal, estou falando do Jornal Nacional. Tá bom? E acabou. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Essas são as principais diretrizes de filosofia, o que nós vamos estudar durante o ano, de forma mais aprofundada. E o vídeo vai estar disponível. E as próximas aulas eu vou anunciando, mas provavelmente a próxima aula é de História, conteúdo de 3º ano, doutrinas do século XIX, socialismo, comunismo, anarquismo e positivismo. Fiquem bem, até qualquer hora.